Sejam muito bem-vindos ao nosso VOPcast, o seu podcast para cuidar, transformar e inspirar. Eu espero você hoje aqui nesse episódio tão especial, Mediação, Pais e Filhos para além do diagnóstico de TDAH. Vamos lá? Um episódio incrível. Por que ele é incrível? Porque ele vai falar de família, ele vai falar de transformação, ele vai falar de diagnóstico, mas ele vai falar também de um olhar para além desse diagnóstico. E eu quero dar as boas-vindas à minha convidada tão especial desse episódio, me embolei aqui, desse episódio, o episódio do VOPcast, Mediação, Pais e Filhos para além do diagnóstico de TDAH. E para isso, eu convidei ela, que é mediadora parental, ela que ai meu Deus, que mais? É tanta coisa no currículo, psicóloga, é muita coisa nesse currículo, minha gente. Escritora, minha amiga querida, Dani Bandeira, seja muito bem-vinda ao nosso VOPcast, minha amiga. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um assunto que eu sou apaixonada, que é mediação pais e filhos e educação parental. E agora, muito especial, vivendo esses primeiros passos como psicóloga. Minha gente, para vocês que estão nos assistindo, a Dani há um tempo já trabalha com a mediação, Sim. Trabalha com educação parental. Isso. E entendeu a necessidade desse movimento de compreender ainda mais as relações pessoais e agora também psicóloga. Então, olha, você pode fazer com a Dani atendimento psicoterápico aqui no Instituto VOP, isso. Treinamento de mediação, educação parental, tudo isso, viu? Várias informações. Mas, minha amiga, eu não quero perder nenhum segundo, porque, assim, vamos lá. Nosso tema aqui é muito importante. Sim. E ela trouxe, gente, um monte de coisa aqui, tá Foi. vendo? Um monte de ferramenta. Muitas Vou deixar aqui o livro. ferramentas. Muitas ferramentas, para né? compartilhar aqui com vocês. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do TDAH e Sim. de um olhar para além, entra num ponto de discussão bem intenso e bem caloroso. Porque a gente entende que algumas linhas dentro da psicologia não querem configurar a criança ao transtorno, ao adulto. Enfim, o nosso tema aqui não é esse. Mas eu preciso trazer isso para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender o porquê do nosso tema para além. Porque é realmente para além desse diagnóstico, é para além dessa percepção, é para além que as relações se constroem, é para além que essa educação, esse treinamento, essa mediação, esse diálogo se constrói. E a minha pergunta primeira é como que através da mediação, como através também desse olhar de psicólogo agora, você pode contribuir para essa visão familiar, para essa construção familiar. A mãe, o pai, os cuidadores ou as pessoas responsáveis, né, percebem alguns comportamentos do filho, vão para o psicólogo, vão para o neuro, para o psiquiatra, vem o diagnóstico e tudo isso gera um movimento não só para a criança, mas para a estrutura familiar. Sim. Como é que você percebe, Dani, durante toda essa caminhada, né, de mediação, enfim, e agora como psicóloga, a possibilidade de intervenções que abracem não só essa criança, mas a família? Sim, é muito importante essa questão que você está trazendo, porque não basta, a cura não vai só olhar para o diagnóstico. Quando a gente propõe ir além, significa que eu preciso olhar para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa, para todo o sistema familiar, para toda essa família, amparar essa família, acolher ela. Então, vai além por quê? Porque a gente precisa acolher todo o sistema. Então, hoje é comprovado, vários artigos, vários estudos demonstram que não basta eu cuidar daquela pessoa que tem o transtorno, que está envolvida naquela questão. Mas também porque tudo aquilo interfere nos relacionamentos, interfere na rotina daquela família. Todas as pessoas precisam estar envolvidas. Primeiro passo é saber que aquilo está acontecendo. E não é só aquela pessoa que está passando por aquilo.
o pai, a mãe e os irmãos, por exemplo, toda a família precisa saber. O segundo passo é conhecer o que significa o TDAH, conhecer as características. E isso parte daquela que acontece com aquela pessoa e o que aquela família vai passar. Todos, pai, mãe, irmãos e também a pessoa que tem TDAH, ela precisa saber quais são as características, quais são os sintomas, quais são os comportamentos que fazem parte do TDAH. Porque Conhecer. A constatação, né, o diagnóstico, ele por isso que eu não gosto dessa palavra, assim, né? Eu tenho TDAH e a gente acaba configurando aquela pessoa como a pessoa que tem. Não, é para além disso. Isso. Porque mexe com a dinâmica familiar, com a estrutura familiar. E não só com essa dinâmica e estrutura, mas com aquilo que é interno aos pais, sim, aos irmãos, às irmãs, as pessoas que convivem, os ambientes que você vai, que você frequenta. Então, tudo isso é esse olhar para além. E quando a gente traz não só a psicoterapia, mas também o seu trabalho como mediação, traz também essa perspectiva de acolher a família, que sim, em algum momento vai passar por um desafio. Isso, e cuidar dos relacionamentos. A grande questão que a mediação Pais e Filhos traz é cuidar dos relacionamentos. Qual a linguagem? Partindo do pressuposto que eles precisam saber e conhecer quais as características, é preciso saber agora qual é a nova linguagem que essa família precisa ter, precisa praticar no seu cotidiano, com aquela pessoa que tem o TDAH e com eles mesmos. Uhum. Não é? Sim, e essa comunicação, sim, ela é fundamental, porque ela também traz esse acolhimento. E eu vejo assim, como mãe, agora as mães, sim, a gente às vezes vive em ambientes que não são favoráveis para esse acolhimento. Então, eu já escutei, meu Deus, o seu filho é tão ativo, ai, fica quieto, você não educa seu filho, você não... E essas palavras, elas vêm carregadas de muitas ativações. E essas ativações são internas, sentimentos, sim, que promovem arranhões, que promovem rasuras no nosso coração. E eu acho que através do trabalho tanto da psicoterapia quanto da mediação, você proporciona uma comunicação interfamiliar, né? E essas pessoas se sentem mais seguras para o ambiente externo, para que quando essas falas que chegam até nós, chegam até mim, não sei se chegaram a você como mãe, sim, mas elas chegam até a gente. E qual a resposta que eu vou dar diante disso? Por isso a gente precisa conhecer. Quando eu digo conhecer, é estudar mesmo. Uhum. Como mãe, como família de uma criança que tem TDAH, um adolescente que tem TDAH, a gente precisa estudar sobre isso. Então, não basta a gente ir no consultório e ali ter o diagnóstico, né, do médico, ir para a psicoterapia, não basta isso. A gente também precisa se debruçar. Então, comprar livros, conhecer, estudar, entender o que é aquilo e ver, já presumir, partir do pressuposto que aqueles comportamentos... Então, quando alguém nos diz, teu filho é danado, você não consegue educar, se eu conheço, se eu sei que aquilo está acontecendo, porque... aquilo está acontecendo na minha família, já existe um diagnóstico. Se eu conheço aquilo como parte, uma característica daquele quadro, se eu espero aquilo, não é? Então, eu preciso também lidar com isso. Então, eu posso sair da culpa? Eu posso sair da culpa de que eu não estou conseguindo, de que eu não sou atenta, de que eu não estou educando bem. Eu posso sair desse lugar e ficar bem comigo mesmo, entendendo que só eu sei o que eu estou passando, só eu o que minha família, o que está acontecendo. Então, muitas vezes, também a família precisa aprender a não ter que se justificar o tempo todo, aprender a não ter que estar se explicando o tempo todo. Né? E é interessante porque entra num fortalece. Fortalece, e eu acho que entra num ponto de algumas
algumas ferramentas que você trouxe aí. Por quê? Sim. O diagnóstico é como se fosse uma lupa aumentada. Então, eu entendo que, da mesma forma que ele traz uma orientação de como agir diante dessa questão, ele também traz uma intimidação, às vezes pela ausência de informação, às vezes pela ausência de ambientes acolhedores que promovem essa mãe se sentir pertencente, tá tudo bem. E eu acho que a gente foca no diagnóstico muitas vezes e a gente esquece das pessoas envolvidas nesse ambiente. O pai, a mãe, o irmão, Sim. tia, tio, enfim, todos os ambientes e as pessoas que compõem esse ambiente. Mas eu tô vendo que tem um monte de ferramenta aí. E eu quero saber se essas ferramentas, Sim. elas auxiliam Tem várias nessa dinâmica ferramentas. familiar. Olha, gente, dica agora. Tem várias ferramentas que a gente família. pode trabalhar com a família. Então, tanto no treinamento de mediação pais e filhos, como fazendo a educação parental com os pais, como também na psicoterapia para adolescentes e adultos, eu trabalho essas ferramentas, porque elas são ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma questão que é bastante desafiadora para a família é a questão da rotina. Sim. Não é? Então, aqui, por exemplo, a gente traz esse plano que a gente trabalha tanto com os pais quanto com aquela criança ou adolescente para conversar, refletir sobre a rotina. E eles vão construindo, tanto pais e filhos vão construindo como essa rotina e conversar sobre isso. E também a gente ensina, explica e pratica como é que os pais devem usar uma linguagem positiva para ajudar os seus filhos a cumprir as suas rotinas. Então, crianças que têm TDAH esquecem muito facilmente, por exemplo, de fazer as coisas. Então, a gente usa o plano de rotina para trabalhar essa memória, a gente usa o plano de rotina para construir, para as crianças e os pais saberem como é que é o funcionamento. E exemplo, uma coisa que eu trabalhei muito lá em casa, era a questão de ajeitar a mochila para ir para a escola. Nossa, isso é um ponto extremamente desafiador, de briga, de conflito dentro de casa, não é verdade? Então, como é que eu passei a trabalhar isso lá em casa com os meus filhos? E aí, vale ressaltar, isso serve também para quem não tem TDAH, tá? Porque, enfim, crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento, elas não nascem sabendo fazendo mochila. Não é? Ninguém nasce sabendo fazer nada. E a gente tem que cumprir muitos horários, a gente tem que cumprir muitas coisas. Nós, pais, e os nossos filhos estão muito ocupados. Então, a gente tem que gerir esse tempo. Isso aqui é gestão de tempo também. Então, uma coisa que eu trabalhei muito lá em casa. Vamos lá. Então, geralmente, o que a gente faz como pai e mãe? A gente, olha, você tem que arrumar a sua mochila nesse horário. A gente diz assim, depois de você fazer a tarefa, você arruma a mochila. Você arruma a mochila à noite, ou você arruma a mochila de manhã. A gente determina de acordo com a nossa ideia do que vai funcionar, do que vai servir, enfim, qual o horário que vai arrumar a mochila. A gente pode ampliar, pode ir além, pode ampliar isso, perguntando para os nossos filhos. Por exemplo, depois de fazer esse plano da semana, então, vamos lá, vamos refletir, por exemplo, sobre qual é o horário mais adequado que você acha que você pode arrumar a sua mochila. Então, você abre uma reflexão, coloca para ele essa reflexão. Qual é o horário melhor para você? Qual é o horário mais adequado para você? Qual é o horário que você gostaria de arrumar essa mochila? Qual é? É logo depois que você termina a tarefa? É à noite? É no final do dia à noite? É pela manhã? Então, você abre esse diálogo e você dá o poder de escolha para os seus filhos, para os filhos, não é? E coloca a resposta dele, leva ele a uma responsabilidade. Em vez de ser um comando, você vai arrumar a mochila tal hora. Então, a grande maioria das vezes não é a hora que ele está afim. Logo em seguida da tarefa, geralmente as crianças e adolescentes querem fazer algo bacana, legal para eles, então eles estão loucos para sair daquele lugar, eles não vão ter aquela... Então, ou de repente vai, e você está dizendo que é um outro horário. Então, abre esse diálogo. Abrir esse diálogo para as crianças, e aí você pode estar dizendo assim, Dani, será que a criança vai fazer essa escolha? Vai.
A criança vai fazer essa escolha. A partir de 2 anos de idade, hoje as crianças já podem fazer várias escolhas. A gente que não está sabendo dar. Inclusive, isso é criar autonomia, é ensinar os nossos filhos a fazer escolhas. Então, muitas pessoas chegam na vida adulta e não sabem fazer escolhas, porque depende daquele sim, daquela concordância do pai, da concordância da mãe a vida toda. Então, criança, adolescente, adulto, chega na vida adulta ainda dependendo desse sim, dessa concordância dos pais. Então, a gente pode, aqui também é um espaço para a gente entregar para os nossos filhos várias atividades, a partir das escolhas. Ótimo, então aqui o plano de rotina, trabalhar o plano de rotina. Esse plano de rotina aqui, esse plano de rotina, como a gente acabou de falar, ele serve para várias questões. Ele não é só um plano de rotina para você chegar para o seu filho, colocar o horário e dizer, olha, você vai fazer isso, tal hora, mas é dar ao construir filho junto a oportunidade de refletir, de se dedicar. Eu amei esse instrumento, viu? Mas não só o instrumento, as possibilidades que você apresentou de intervenções. Para isso. Por quê? Porque a gente sabe que a hiperatividade, né, o déficit da atenção, ele precisa de uma orientação. Sim. Então, o plano de rotina, ele traz essa orientação. Então, a pessoa se organiza, a criança, o adolescente, enfim, ele se organiza diante desse plano de rotina. Uma ótima estratégia, mas já tem outra, minha gente. Tem um detalhe que eu quero acrescentar, o plano de rotina. Ah, sim. Tá? Então, por exemplo, você vai trabalhar o plano de rotina, explica, faz reflexões. Ah, Dani, quer dizer que no dia seguinte ele já vai conseguir tudo? Ele vai se lembrar de tudo? Não, não é assim que funciona. Então, a gente vai continuar ajudando os nossos filhos, por exemplo, a lembrar. Então, vamos supor que na quarta-feira tem um grande conflito. Você tem que lembrar toda quarta-feira para o seu filho fazer algo. Seja o que for. Arrumar a mochila do futebol. Vamos usar o exemplo da mochila. Vamos lá. E ele não lembra. Então, o que acontece? O que a gente faz? A gente fica lembrando o tempo todo, isso estressa muito a gente. A gente, de repente, tem que sair das nossas atividades para fazer essa pequena lembrança, ou então se vê na situação, ele não leva a mochila, tem que voltar para casa, enfim, tem que dar uma outra solução. Como é que eu faço? Qual é a estratégia? A gente usa os post-its. Tem uma estratégia muito interessante da disciplina positiva, que é apenas uma palavra. Então, em vez de todas as vezes que ele esquecer algo, você dá um sermão, que é muito natural de nós mães. Você não lembra, você esquece, você isso, você aquilo, não é? Então, a gente usa um post-itzinho só com apenas uma palavra. Mochila futebol. 2 palavras no máximo. Mochila futebol. Coloca aqui no plano de rotina dele, ó, quarta, mochila futebol. Isso pode ser lá na porta do quarto, isso serve para todas as situações que ele não consegue lembrar. Em específicos. Então, é direcionar a atenção. Direcionar. Então, quando eu coloco aqui no meu plano de rotina, que na quarta-feira de manhã eu tenho uma atividade, eu posso escrever rotina futebol e eu posso colocar o post-it aqui. Opa, e aí, gente, ele vai saber visualmente também que tem algo diferente na quarta-feira. Isso. Ótimo, excelente. E esse aviso, essa palavra, ou essas poucas palavras, é um estímulo para o cérebro. Isso é comprovado cientificamente. Estimula o nosso cérebro a fazer algo, a ação, tá? Isso serve também para situações, por exemplo, que nos deixam muito chateadas. Esquecer a toalha na cama. Nossa! Quem não passa por isso? Não apagar a luz do banheiro. Não apagar a luz do banheiro, tá? Então, é tão interessante, porque também a gente passa por isso. Nossa vida muito atribulada, muito estressante, com muita coisa para fazer. Nós adultos, mães, pais, que nem temos TDAH, né? Também a gente não se esquece. A gente não esquece uma coisa importante. Então, serve também para a gente. Então, coloca a palavra luz lá no interruptor, que sempre ele esquece. Gente, a Dani me ensinou essa técnica. Olha, eu cheguei em casa com um monte de post-it colorido. E aí era post-it no interruptor do banheiro, post-it no armário da cozinha, post-it
copo do lado do filtro, porque eu não sei na casa de vocês, mas na minha, Hum. é um festival de copos. Se Um monte tiver de 30 copo usado. copos embaixo, todos os copos, cada hora um copo pra água. Aí eu coloquei no Sim. filtro, copo, e escrevi o número 1 e circulei, pra eles se lembrarem enquanto vissem. Então, assim, são Funcionou, técnicas. Amanda? Demais. 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 Economizou água e minhas mãos lavando louça no fim de semana. Isso. E traz praticidade. Então, eu acredito que a mediação e esse olhar, né, como você disse, da terapia cognitivo comportamental, ele abraça não só a questão do diagnóstico, mas ele possibilita as famílias trazerem leveza às situações do cotidiano. Eu amei essa ferramenta. A gente gasta menos energia. Sim. E tem uma questão também muito importante. A gente entrega ação para os nossos filhos. Em vez da gente se zangar, se chatear, brigar, pegar os copos sujos e lavar. Não. Você entrega ação para eles. Isso desenvolve autonomia. Muito bem, muito bem. O que mais? Minha gente, a gente estava falando sobre esquecer, finalizar ações. E, às vezes, os pais que têm essa rotina mais exaustiva implicam com respostas mais grosseiras, com palavras mais pesadas. E, às vezes, é uma resposta do seu próprio cansaço. Então, eu costumo dizer muito para o meu marido, Dani, olha, Sim. os nossos filhos e nós não podemos ter o resto um do outro. Exatamente. Ou seja, eu estou sempre disponível para os outros, sempre para fora, sempre para tudo. E essa percepção, ela me fez assim enxergar uma oportunidade de valorizar o nosso ambiente familiar através dessa comunicação, do que você vai fazer, o que nós vamos programar para o fim de semana, como é que vai ser. E tudo isso gira em torno dessa comunicação clara, dessa pausa necessária e que traz leveza ao ambiente e que nos permite não entregar aos nossos filhos e nem a nós mesmos o resto. Isso. Né? Porque o de fora tem o importante, tem o essencial e dentro de casa é o resto. Não. Quando a gente não tem essa consciência, quando a gente chega em casa, no quarto turno, se permite, muitas vezes, a gritar, muitas vezes a não fazer companhia, muitas vezes a não dar aquela assistência, Exato. a não dar as respostas às perguntas, né, aos nossos filhos. E com quem eles vão contar, se não conosco? Né? Então, tem uma estratégia extremamente importante, que é a pausa, que você falou aí, já mencionou ela, é a pausa. Então, quando nós estamos cansados, nós estamos ansiosos, nós estamos estressados, nós estamos com raiva, ou seja, diante desses sentimentos negativos que às vezes nos consomem e nos distanciam das pessoas que a gente mais ama. Então, imagina chegar lá no quarto turno, não é? E o que a gente faz para não dar essa resposta com um tom de voz tão contundente, um tom de voz que distancia? Como é que a gente faz? Então, a gente faz uma pequena pausa. Então, o que eu costumo dizer, a pausa pode significar muitas coisas. Pode ser aquele banho, né? Olha, depois de um dia, então toma um banho primeiro e avisa isso. E a comunicação é muito importante, filho. Então, primeiro eu vou tomar um banho, depois a gente vai conversar. Depois eu vou ver isso, vou tirar a tua dúvida. Pode ser um banho, pode ser um cafezinho, pode ser não fazer nada. Então, por que a gente não pode dizer para os nossos filhos, filho, eu estou precisando de chegar 5 minutos, ficar sem fazer nada, e já eu vou te orientar. Já eu vou lá para o teu quarto. Já você pode vir aqui. Por que a gente não pode dizer isso para os nossos filhos? Eu vou ficar 5 minutos sem fazer nada. Ou então, chamar eles também. Vamos ficar juntos 5 minutos sem fazer nada. Então, eu fazia muito isso com os meus filhos. O quê? Ai, deita aqui na cama com a mamãe. Então, vamos ficar aqui descansando comigo. Sim. Não é? E aí a gente se levanta. Daqui a pouco a gente se levanta e vai ver essa tarefa. Vai e ver... essa plaquinha? Eu amei. Amo os recursos da Dani, gente. Eu amo esses recursos. Essa plaquinha, gente, essa plaquinha foi um recurso que eu desenvolvi durante essa minha experiência pessoal com os meus filhos e depois com os clientes, atendendo já no treinamento de mediação pais e filhos. Hoje eu levo para os atendimentos de psicoterapia, de terapia cognitivo-comportamental, também trabalhando com os adolescentes, também trabalhando com seus pais, né?
também ela tem o mesmo sentido daquela apenas uma palavra. Você vê que é uma plaquinha, então a gente pode levar para os nossos ambientes do trabalho, para a nossa casa, para nos lembrar sobre a pausa necessária. E essa pausa, ela serve para quê? Primeiro, para a gente sanear o nosso cérebro, acalmar o nosso coração e planejar. Planejar a melhor resposta, então ela vai ser mais assertiva. Então é comprovado cientificamente, se, exemplo, diante da raiva eu dou uma resposta, alguns segundos depois, quando essa raiva passar, durante a raiva é uma resposta, alguns segundos, minutos depois da raiva, ela vai ser uma outra resposta. Vai ser uma resposta mais assertiva. Vai ser uma resposta mais coerente. Então, nós poupa pais... energia, né? Poupa energia porque... Muita. Eu me lembro uma vez... Poupa muita energia. A gente estava lendo um livro lá em casa, né? E a gente tinha um combinado. Às vezes dá certo, às vezes não muito. Eu e o Alciomar, né, meu esposo, de termos algumas leituras compartilhadas para a família e para os filhos. Sim. E eu lembro que a gente começou a ler um livro sobre TDAH. E a gente lendo o livro, lendo. Aí ele leu uma parte que dizia assim: você já sentou para o almoço na sua casa e seu filho, que tem TDAH, tem esse diagnóstico, parece que quando ele chega para o almoço, um furacão chega. Sim. A paz some na hora do almoço. É acompanhado de gritos, de chateações, e aquele ambiente que era inicialmente para ser um ambiente de comunhão, de tempo de mesa, se torna um show de horror. Quando ele leu o livro, ele disse assim para mim: você já chegou na página do show de horror do almoço? Aí eu disse: olha, não preciso chegar nessa página, você está contando qual domingo, qual episódio, qual dia da semana, né? E entender que essa alteração da dinâmica familiar, ela traz para nós pais um peso muito grande. Sim. Porque você se sente culpada em não conseguir manter aquele ambiente. Menino, não sei o quê. E aí a gente foi flexibilizando a rigidez que a gente também trazia como educação pessoal. Isso. Você trouxe uma questão muito importante. Para além do diagnóstico TDAH, significa que a gente precisa aprender também, como pai e mãe, a ter um olhar para outras questões. Então, essa criança que vê um furacão, essa criança, ela pode ser uma criança criativa, ela é uma criança que tem pensamento crítico, então ela pergunta muito, ela é uma criança extremamente curiosa. Então, não é só a questão do TDAH. Exato. Existem talentos e forças de caráter que já está naquela pessoinha, que já está naquele ser humano daquela idade, seja criança, seja adolescente, que a gente não está enxergando. Então, uma criança curiosa, que tem pensamento crítico, que pergunta, que gosta, que é comunicativa. Comunicação, um talento extremamente importante. Então, eu vejo hoje que as crianças comunicativas, elas estão muitas vezes sendo tolhidas pelos seus pais e até pelos seus médicos, pelos seus... Né? Por quê? Porque isso é uma característica do TDAH, essa impulsividade não para. Sim, mas ela pode ter também um talento e uma força de caráter extremamente importante. Ela é comunicativa. Isso não pode ser desperdiçado. Então, para além do diagnóstico, é isso. A gente não pode desperdiçar os talentos e as forças de caráter dos nossos filhos e dos nossos pacientes. E saber explorar esse campo, saber desenvolver. Saber explorar. Por isso é importante a pausa. Porque a pausa também vai me permitir até esse olhar, opa, de repente, essa criança é curiosa, essa criança, né, ela é comunicativa. E a pausa, ela amplia o meu olhar para saber como, o que fazer. E em que momento mais adequado eu devo também falar e conduzir. Exato, exato. Eu estou vendo outra ferramenta aqui. Queria saber essa é a mesma. Essa aqui é porque, sabe, quando eu falei apenas uma palavra, aqui é a explicação que eu entrego para eles.
Aqui é a explicação da estratégia, apenas uma palavra. Então, explicando para os pais, por exemplo, em vez de você fazer um sermão, você usa apenas uma palavra. Uma palavra. O kit completo, viu, para minha gente? lembrar os seus filhos sobre algo importante que eles ainda não conseguem fazer. Então, com essa prática, daqui a um período, eles vão conseguir tirar o copo do bebedouro e botar na pia. Vitória. Dani, eu queria falar um pouquinho também sobre alguns mitos que a gente escuta muito sobre o TDAH, sobre a família. Você conhece algum mito sobre tem isso? Um terrível que causa muito conflito nas famílias, que é aquele, Amanda, aquele sentimento que nós pais temos às vezes de que os nossos filhos estão fazendo aquilo de propósito, que aquele comportamento, né, que aquela ação está sendo de propósito para nos irritar. Nossa, essa é a pior de todas. A gente gasta muito energia acreditando nisso. E não é nada disso que está acontecendo. Como eu falei, pode ser o talento e a força de caráter que lá está se manifestando, né? Ou também pode ser, e junto com isso pode ser a característica do TDAH. E nada de propósito. É realmente características comportamentais, então pesquisadas cientificamente, né? E, na verdade, a gente precisa ir além do diagnóstico para entender quais as nossas ações e quais, diante dessas condutas e ações dos nossos filhos, quais são as nossas condutas e ações, que linguagem eu preciso aprender e ter, não é? Que linguagem nova é essa que eu preciso aprender e ter para melhorar o meu cotidiano, para construir paz no meu cotidiano, para que eu gaste menos energia comigo e com eles, para que a gente não desperdice essa raiva, para que a raiva não seja um motivo de distanciamento, pelo contrário, para a gente usar a nossa raiva para construir, né, um lugar e um espaço de aproximação. Então, quando a gente está com raiva, então, que é uma estratégia também que a gente usa com a pausa, quando a gente está com raiva dos nossos filhos, quando a gente está com raiva dos comportamentos deles, quando a gente está com raiva de alguma coisa que eles fazem, pausa. E aí, nessa pausa, eu me conscientizar que isso faz parte. A gente parte do pressuposto que aquilo é um comportamento natural, normal, daquilo que está acontecendo com ele. E a gente pode fazer uma escolha, tomar uma decisão. Com base nessa raiva, eu posso fazer uma escolha positiva. Então, respirar fundo e construir uma resposta positiva. Certo. Construir uma condução construtiva. E criar para essa criança um ambiente de apego seguro. Sim. Aonde ela vai se desenvolver. Tudo isso constrói um apego seguro. Um vínculo seguro. Exatamente. Então, é de extrema importância a gente compreender a informação correta, sim, a prática, a intervenção que pode proporcionar um ambiente curativo para o filho, para o irmão, para a irmã, para o tio, para a tia, para as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio, desse ciclo familiar, e trazer famílias com qualidade de vida, com saúde, sim, com bem-estar. Para além do diagnóstico, significa que não basta ir para os nossos consultórios. É preciso levar essas estratégias, essa linguagem positiva, essa nova forma de se comunicar, com vínculo, com mais escuta, como deve ser essa escuta, como deve se acolher isso, como lidar com essas birras, enfim. É preciso levar isso para o cotidiano familiar. Não basta ir mais para o consultório uma vez por semana, sendo que os outros dias da semana, como é que essa família vai conduzir? Essa família, então, precisa aprender isso. Exato. Dani, eu amei a nossa conversa. Eu também amei essa partilha. Eu acho que eu fiquei, assim, em alguns momentos muito atenta, fazendo as minhas associações, né? Entendendo esse movimento. Sim. E eu quero te agradecer por ter disponibilizado do seu tempo, do seu conhecimento. E para você que está aqui com a gente, compartilhe essa informação. Porque a informação, ela transforma ambientes, sim, transforma realidades e proporciona famílias com saúde, família com visão otimista, famílias que possam exercer o seu propósito através dessa compreensão. Muito obrigada. Vamos fazer um brinde com a sua caneca. Vamos aqui, sim. linda. Eu tenho duas bibliografias. Ainda tem dica? Sim, para compartilhar. Dica,
Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, para além do diagnóstico, que é TDAH e TOD, para além do diagnóstico. Vou anotar. É da Andréia Turra. Muito interessante. Ah. Então, ela fala sobre o que a gente falou. Sobre a necessidade de conhecer, sobre a necessidade de aceitação, sobre a necessidade de aprender. Andréia Turra. Isso, uma Tá. nova forma de se comunicar com os nossos filhos. E mediação pais e filhos. Daniele Bandeira Mello. Mediação pais e filhos, como evitar conflitos e construir a paz familiar, que aqui eu compartilho muitas técnicas, muitas dicas, muitas estratégias que os pais podem usar no seu cotidiano familiar, como eu falei. Então, sai do consultório e vai para casa. O que fazer em casa com eles? Esse manual para a família. Tá joia? Minha gente, Dani Bandeira atende aqui no Instituto Vida, Otimismo e Propósito, como psicóloga clínica, como educadora e mediadora parental. E vamos fazer nosso brinde agora? Vamos sim. Pronto. Oba! Vodcast Vida, Otimismo e Propósito, o seu podcast para cuidar, transformar e inspirar. Muito obrigada. Compartilhe, assine aqui o nosso canal e dissemine esse conteúdo que com certeza vai transformar muitas vidas.